Para Deus ele está separado, ele está longe de Deus e igualmente precisa da conversão, precisa de receber o Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele foi uma pessoa que viveu numa situação bastante caída. O apóstolo Paulo viveu perseguindo a igreja do Senhor. Nós podemos conferir isso em Atos capítulo 26, Atos dos Apóstolos, capítulo 26. E é claro, é por esta razão que ele se inclui junto com os Efésios, dizendo que ele também andava nos delitos e pecados. A partir do versículo 9, Atos 26 e 9, veja como ele diz: na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno, e assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes. Encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Paulo, ele tinha autorização dos sacerdotes, das autoridades, para prender. Ele prendia, colocava na cadeia. E quando alguém matava algum cristão, ele dava o voto para quem matou. Certo, você está certo, é isso mesmo que tem que fazer. É estranho, parece isso aí, não é? Imaginar que Paulo fazia isso. Na verdade era o Saulo. Ele viveu mesmo longe de Deus, muito longe, praticando barbaridades. Não encontrei ele dizendo que ele mesmo o fez, mas ele concordou e deu o voto a favor dos que matavam os cristãos. E Paulo, ele veio a ouvir o Evangelho, ele veio a crer, é claro, ele se converteu, e nós sabemos que tanto ele, quanto nós, quanto todos que viveram ou vivem longe do Senhor, a razão está lá em Gênesis. Vamos conferir o que diz a Bíblia. Nós lemos quando Eva foi tentada, né? Quando ela foi tentada ali no Jardim do Éden, capítulo 3 de Gênesis, versículo 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Satanás foi lá e conversou com Eva, né? Conversou com Eva através da serpente. O inimigo usou uma serpente, uma cobra, para falar com Eva. Não, você não vai morrer. Você não vai morrer. Pode ficar tranquilo. Você pode comer aquele fruto. Acontece que Deus disse isso para você, mas Ele não disse a verdade, não disse tudo. Não é que você vai morrer, você vai abrir os olhos e você vai ter entendimento como Deus. Irmãos, não é a primeira vez que Satanás pratica um ato tão absurdo. Nós sabemos que em Ezequiel capítulo
28, e também Isaías capítulo 14, diz sobre a queda de Satanás. Ele se exaltou, nós podemos dar uma olhadinha em Ezequiel capítulo 28. Vamos ver rapidinho. Ezequiel capítulo 28. Nós sabemos que ele quis assumir uma posição que não lhe pertencia, uma posição que só cabia a Deus. E no versículo 13, Ezequiel 28, 13, estavas no Éden, jardim de Deus, todas as pedras preciosas te cobrias. Leve o nome das pedras, né? Ele estava lá. Observem onde ele estava. Estava no Éden. Éden, o mesmo lugar onde Eva estava quando ele foi tentar, né? Ou seja, a mesma palavra, jardim de Deus. Jardim de Deus é sinônimo de Éden. Ele vivia no jardim de Deus, no Éden, e era cercado de pedras preciosas. Isaías capítulo 14 é uma referência que nós vamos ler algo parecido a partir do versículo 11. Derribada está na cova a tua soberba, também o som da tua harpa, por baixo de ti uma cova de gusanos, e os vermes são a tua coberta. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Este era o seu nível, estrela da manhã, filho da alva. E ele caiu por terra, porque ele quis ser superior a Deus. Depois de cair, ele foi lá no Éden, no jardim onde estava Eva. E lá ele a tentou. E ela caiu também. Ela ouviu a voz de Satanás e pecou. Igualmente, o homem também pecou. Infelizmente. Por essa razão é que nós temos que ler, como nós já lemos, o que Paulo fazia, prendendo pessoas e concordando que os seus companheiros matassem aqueles cristãos. Por essa razão que nós lemos já a descrição, a qualificação das pessoas sem Cristo: roubadores, adúlteros, maldizentes, e outras qualidades ruins mais. E daí ele fala: pois bem, todos vocês, todos nós andávamos. Então nós estamos vendo a situação em que nós estávamos e por que nós estávamos nesta situação. Porque Satanás fez isso. E nós lembramos que ele tem esse propósito. Satanás tem esse propósito de derrubar, de destruir. Em Mateus capítulo 4, ele tentou fazer isso com o Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que ele não conseguiu derrubar o Senhor Jesus Cristo. O Senhor permaneceu firme e não cedeu à tentação de Satanás. Bem, em um versículo muito conhecido que está em Romanos capítulo 3, em Romanos capítulo 3 nós temos um versículo bastante conhecido de todos nós, que diz assim, o versículo 23: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Na corrigida, nós temos assim: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Bem melhor, destituídos.
Você sabe o que é destituído, né? Destituído é banido, jogado para fora. Existe uma palavra bem conhecida que também podemos empregar. Destituído é demitido. É um termo que às vezes hoje está se ouvindo bastante. Ser demitido. A pessoa está numa empresa, por uma razão ou outra, talvez não, talvez culpa do próprio funcionário, mas quem sabe da própria empresa, a pessoa é demitida. E quando se ouve isso, fulano foi demitido, não está normal. Algum problema houve, ou com ele, ou com a empresa. Essas coisas acontecem. Demitido, destituído. Então, todos nós fomos demitidos por causa do pecado. Pois todos pecaram. E Romanos capítulo 5, versículo 12, que é um versículo muito conhecido, né? Diz, Romanos 5, 12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Então, todos pecaram, todos morreram. Então, quando Satanás disse para ela que ela não iria morrer, ele estava querendo enganá-la, e na verdade enganou, para dizer que ela ia continuar viva, mas fisicamente. Porém, espiritualmente, ela foi separada de Deus. Adão também, e toda a raça humana foi separada de Deus por causa do pecado. Deixa eu enfatizar, talvez seja bom enfatizar um detalhe. A pessoa, todos nós somos pecadores, estamos cientes disso, todos nós. Mas nós somos pecadores, não é porque pecamos que nós somos pecadores. Não é o fato de eu pecar que me torna pecador. Não.